Todos. Bom, boa noite a todos. É um prazer poder estar com vocês. Agradeço ao professor Gabriel pelo convite, que para mim é um motivo de prestígio, poder falar com vocês, poder dialogar com vocês em nossas áreas. Sei que quem está aqui é do campo da tecnologia da informação, que se interessa por esse tema e é um tema bastante pesado nos nossos dias. Tem uma série de situações a trazer, de comentar, e que vai perpassar as nossas áreas. Ou seja, a gente vai precisar não apenas falar de TI, mas a gente vai ter que falar um pouco da vida humana, tá? De sociologia, de filosofia, tudo isso entrando. Mas calmem, não se preocupem. Não quero ser maçante, não quero pesar aqui na minha fala. Enfim, agradeço por demais o convite, bem como o prestígio de todos, minha saudação carinhosa a todos os alunos do Campus Rolante, aos colegas que estão acompanhando. Vejo que temos bastantes pessoas aqui. Meu amigo Robert Petit, muito obrigado pela tua presença aqui. Alguém que se interessa pelo direito e que quer fazer a diferença na sociedade. Obrigado pelo teu prestígio, pela tua passada por aqui. Bom, sem mais demora, gente. Para hoje, então, separei para discutirmos basicamente 3 tópicos e, por óbvio, ao final, a conclusão, né? Eu preciso começar conceituando o que é crime cibernético e fazendo a diferenciação entre ilícito e crime. E isso precisa ficar muito claro para a gente não diga que tudo é crime cibernético, tá? Até por conta de questões de incerteza que muita gente acaba tendo em razão da Lei Geral de Proteção de Dados, que está vindo aí, né? Tem gente que acha que tudo é crime, nem tudo é crime, tá, gente? Então, por favor, a gente precisa deixar isso muito claro. Falar um pouco de categorias, entre aspas, ou categorizar o que é crime cibernético, os tipos de crime cibernético, e pegar aí o que no direito a gente chamaria de crimes cibernéticos em espécie, enxergar propriamente esses crimes e o que pode acontecer. E por último, uma reflexão a partir disso, certo? Vamos começar então traçando conceitos operacionais, né, como a gente falou, e o primeiro deles, mesmo lidando com ambos, crime cibernético, ilícito e crime, vamos começar com o crime cibernético. Crime cibernético é um termo difícil de lidar pela dificuldade, pelo lado jurídico. Quem não é do direito, por vezes, sofre com a ideia de crime. Quem não é da área da tecnologia da informação e comunicação, sofre em entender cibernética. Então, eu quero traçar com vocês uma linha para que a gente entenda o que é crime cibernético. Crime cibernético é a atividade penalmente ilícita, empregando meios, e eu vou chamar entre aspas, virtuais. Entre aspas, porque daqui a pouco pode haver alguma forma que fuja, ou algum termo aqui que não me seja muito preciso da área de TI, tá? E aqui, no caso do crime cibernético, há um elemento muito caro no que diz respeito à atividade em rede. Não quer dizer que é só em rede que aconteça isso. Por vezes, o crime, daí agora eu vou chamar de crime eletrônico, tá? Ele não acontece necessariamente com computador em rede ou com celulares em rede. Vale lembrar aqui da história do caso que aconteceu com o ator Stênio Garcia, que levou, não lembro se foi o celular ou o computador, para concerto e que teve os nudes dele com a esposa vazados. Então, sim, houve aí um crime cibernético. E daí o problema é, tem rede? Tem. Não necessariamente como ele pegou, mas como esses dados foram transmitidos, sim, tem rede. Bem ou mal, a rede cada vez mais está próxima disso, tá? Então, atividade penalmente ilícita empregando meios virtuais como instrumento ou alvo de ataque. É essa linha que eu quero conduzir. Professor Gabriel, por favor, me ajuda aí, caso eu não esteja sendo muito preciso nesse instante.
Depois, se for o caso, a gente vai depurando os dados e entendendo precisamente o que isso pode pegar. Tá ok, gente? Avanço para direto começarmos a pegar a questão de ilícito e crime. Eu preciso entender o seguinte: ilícito é qualquer conduta que o direito, como um todo, reprove, tá? Que o direito diga que não deve ser daquele jeito. Então, um exemplo bem simples. Muito embora não diga na lei que seja proibido bater o carro no carro de alguém, a gente sabe que é proibido, que não se deve prejudicar o patrimônio de outras pessoas. Mas às vezes isso acontece. É barbeiragem, é a falha na direção, ou o carro estava com alguma situação e que falhou, enfim, acabou colidindo em outro. Mas, enfim, ilícito é algo amplo e que nas linhas gerais do direito ele é visto como inadequado, como reprovável. Então eu tenho vários tipos de ilícitos. Ilícito civil, ilícito penal, administrativo, ambiental, tributário. Poderia colocar todas as áreas do direito, cada uma tem um tipo de ilícito. Isso é muito, muito natural, tá? Já é bem... Isso aqui já nos dá uma ideia para o ilícito penal, tá? O ilícito penal, ele vai ter um nome específico. Ele é chamado de crime. Crime. Ou também pode ser chamado de delito. Há um crime pequenininho, tá? Existem alguns crimes que são considerados menores, que daí ele tem um outro nome, que é contravenção penal. Mas, linha geral, o nome genérico para tudo isso é crime, ou delito, ou ilícito penal. O que é um crime? Eu preciso que isso fique muito claro, tá, gente? Preciso que haja absurda clareza nisso para poder entender o crime cibernético. Crime, primeiramente, eu preciso dizer que é uma conduta humana. Como assim? Primeiro, animais não cometem crime. Computadores sozinhos por si só não cometem crime. São pessoas que cometem crime, utilizando-se das mais variadas formas possíveis. E esse crime, por sinal, ele pode ser fazendo algo ou deixando de fazer algo. Fazendo algo que não deveria ter sido feito, né? Ou deixando de fazer algo que deveria. Por exemplo, não acudir uma pessoa em perigo, em tese, é crime, tá? Se eu tinha o dever de agir, eu sou um bombeiro, eu tenho o dever de agir e eu não quero salvar a pessoa, eu estou cometendo um crime. Eu poderia discutir isso, mas é o suficiente saber que existem crimes que são porque a gente faz algo, ou crimes que acabam acontecendo porque a gente não faz o que deveria ter sido feito. Primeira coisa, crime é uma conduta humana. Segunda, e aqui é bem importante, é uma conduta humana típica. O que isso quer dizer? Essa conduta, ela é especificada, tá? Ela é prevista em lei. E aqui tem uma peculiaridade. Não é lei municipal nem lei estadual, é só lei federal. E tem que ser lei. Não vale medida provisória, não vale decreto, não vale portaria. Crime é previsto sempre por lei, pelo menos no Brasil, tá? No Brasil, para que um crime seja crime, uma lei federal tem que dizer que é crime, tá? Aquela conduta ali é prevista. E vocês vão ver que a conduta, a gente pode discutir isso mais profundamente, a conduta vai dizer exatamente tal coisa é crime, tá? Agir de tal jeito é um crime. A terceira situação, perdão, que eu preciso dizer para caracterizar um crime, é que essa conduta humana, ela é antijurídica, ou seja, ela fere todo um sistema jurídico que o direito disciplina como adequado. Quando se faz a lei para que se diga, então, que há crime ou não, essa lei tem que entrar num contexto. O direito serve para proteger basicamente três coisas, três itens da nossa vida, sempre. É a vida em si, os bens e a liberdade. E tudo que acaba concernendo
concernindo a volta, tá? As questões referentes à vida, aos bens e à liberdade. Isso é o que o direito protege. Quando o direito protege isso, ele vai acabar dizendo, ó, determinadas condutas não podem ser toleradas. Daí ele tipifica, tá? A gente tipifica porque existe esse desejo de que a ordem jurídica não seja ferida. Então, nós não queremos que pessoas ajam de tal jeito, por isso a gente diz o que a gente não quer, porque aquilo ali vai ferir a ordem jurídica. E por último, aqui, como o nosso quarto requisito, vou chamar dessa forma, é que essa conduta, além de humana, típica e antijurídica, ela é culpável. Ou seja, eu posso atribuir uma vontade do agente, da pessoa, né, a realizar aquela conduta. E aí, vejam, não é apenas dizer que a gente gosta daquilo, a gente não gosta daquilo. Aí, isso de gostar ou de achar certo ou errado, isso estaria mais no antijurídico. Aqui no culpável a pessoa que fez, ela sabia o que estava fazendo, ela estava agindo de uma maneira em que ela poderia dizer que estava fazendo aquilo porque quis, e daí tem aquela distinção clássica que a gente conhece, todos nós conhecemos de algum momento, que é do dolo e da culpa. O dolo é quando eu quero praticar a conduta, e a culpa é quando eu não quero praticar a conduta, mas eu acabo praticando do mesmo jeito, tá? Por exemplo, eu tô carregando uma arma comigo, e eu tenho licença, eu tenho o porte, tenho posse, tenho tudo certinho. Tô carregando uma arma comigo. E, carregando essa arma, eu aponto essa arma para alguém. Por algum motivo qualquer. Eu tô só mostrando, mas enfim, viro a arma para alguém. E, naquele momento, a arma dispara sozinha. Sozinha. Eu não tinha a intenção de praticar o ato de disparar, de matar a pessoa. Mas eu posso ter matado a pessoa. Tá? E aí eu posso chegar a algumas situações bastante limítrofes, como, por exemplo, quando a gente... suponhamos que eu estou saindo de uma festa, tá? E alguém mexe com a minha namorada, eu tô bêbado, tô revoltado, enfim, a pessoa falou qualquer gracinha, eu vou lá e dou um soco na cara da pessoa. Eu queria era machucar a pessoa. O problema é que essa pessoa, quando cai, bate a cabeça no meio-fio e morre. A minha conduta começou com a intenção de lesão corporal, de ferir o cara. A outra pessoa que, enfim. Mas, quando a pessoa bate a cabeça no chão e morre, eu não tinha intenção de matá-la. Aconteceu. E sim, foi um ato meu que fez isso. Ou, sei lá, eu coloquei um vaso na janela e bateu um vento e derrubou. Eu quis botar o vaso. Eu não queria que aquele vaso fosse lá e matasse. Eu fiz o ato, eu tenho consciência do meu ato, e isso acabou acontecendo. Vejam, crime, então, por mais que haja todos esses elementos sociais, tá? Por mais que haja aparentemente uma incerteza, eu tenho quatro elementos que eu preciso constatar sempre. É uma conduta humana? Ela está prevista em lei? Essa conduta fere a ordem jurídica, se acontecer, e ela é culpável? A pessoa que faz, ela tem condição de responder? Se sim, isso aqui é crime, tá? Eu preciso enxergar essas 4 condições sempre para que eu possa verificar, tá? E isso é para qualquer crime, tá? Desde o homicídio até falsificar dinheiro, até invadir caixa eletrônico, e agora, enxergando isso, é que eu posso falar especificamente de delitos cibernéticos. Pessoal, desde já pergunto, alguém quer comentar alguma coisa? Precisa que eu repita algo para eu poder falar de delitos cibernéticos? Que é o grande desejo de todo mundo? Sim, não? Por favor, sinalizem aí. Tranquilo, Otávio? Tranquilo, Gabriel? Vou seguir então. Ok, Gonzalez? Vamos falar... E eu separei aqui, para falar de delitos cibernéticos, 3 pontos principais.
O primeiro deles que eu quero falar são os crimes que o Código Penal diz que são crimes contra a honra, tá? Importante, vocês lembram que eu falei que o crime era uma conduta típica, antijurídica e culpável? Os tipos eu vou falar agora. O que é o antijurídico? É ferir a honra, tá? Aquilo que fere a honra é antijurídico. E aqui eu vou ter 3 situações e uma em paralelo. A primeira delas, a calúnia. Calúnia é quando eu digo que alguém praticou um crime sem ter praticado, tá? Ou enfim, quando eu tô dizendo que teve um crime, tô acusando o cara, a pessoa ali, de ter cometido um crime. Isso acontece, tá? Por que isso é tão importante pensando agora no debate cibernético? Porque cada vez mais a gente tem visto discussões, até mesmo por conta do mundo polarizado que a gente está vivendo. Eu coloquei aqui só o Código Penal, mas o Código Eleitoral também traz isso. E a pena é a mesma, no Código Eleitoral e no Código Penal. De pessoas atribuindo crimes a outra pessoa falsamente, tá? Fulano fez tal coisa. Detalhe, tem que estar dito o que é. Só para terem exemplo, deixa eu pegar aqui o artigo 138 do Código Penal. Eu estou com o Código Penal aberto aqui do lado. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Ou seja, estou dizendo que a pessoa fez um crime e ela não fez, tá? A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E nisso, na mesma pena incorre quem, sabendo ser falsa a imputação, a propala ou divulga. E ainda também tem o seguinte, é punível a calúnia contra os mortos. Se eu disser que determinada pessoa cometeu um crime, estando essa pessoa viva ou morta, se eu estou dizendo que ela fez um crime, ela não fez, isso é crime, gente. Isso é crime. Ou seja, aqui já está entrando uma coisa que está muito falada no nosso momento atual, que é a questão das fake news. Estou dizendo que a pessoa cometeu um crime e ela não cometeu fake news, eu estou cometendo crime. É crime sim, tá? Mesmo que eu esteja dizendo de alguém que já morreu. Pouca gente tem enxergado isso. E talvez o grande dilema, o grande problema de tudo isso esteja de como a gente convive com a rede. Segundo ponto, agora não é a calúnia, mas sim a difamação. Qual é o problema da difamação? Difamação é quando a gente acaba atribuindo um fato ofensivo à reputação de alguém, tá? E eis o dilema. Isso não precisa nem ser mentira, tá? Em resumo, se a fofoca é forte a ponto de ofender a reputação de alguém perante outras pessoas, tá? Se a fofoca é grande a ponto de ofender de macular a imagem da pessoa perante outrem, isso é crime. Isso é crime. E isso pode resultar numa detenção de 3 meses a 1 ano. Também entra na forma como a gente... Aqui eu tô deixando tudo muito aberto para a gente poder ter um diálogo mais bacana. Aqui, por enquanto, só expondo, tá? Se eu tô falando mal de alguém, tá? Se eu tô ofendendo a reputação dessa pessoa perante outras pessoas, para outras pessoas, então não é mera fofoca, é uma coisa que realmente acaba... vou usar de novo a expressão que eu usei antes, maculando, tá? Criando uma mancha social. Isso é punível. Isso é punível. Vejam, ainda que seja verdade. Ainda que seja verdade. Tá, Samuel, e o direito de poder falar a verdade, de poder expor a verdade, existe? Existe. Só que, mesmo com o direito da gente falar a verdade, a gente ainda pode responder a determinadas situações. E daí a gente poderia entrar naquela questão de ilícito civil,
né? Que a gente pode estar causando um dano moral. E daí, se for o caso, depois eu falo mais sobre dano moral. O terceiro crime é a injúria. Injúria, daí não tem necessariamente a ver com os outros, mas com a própria pessoa. Com a própria pessoa. Ou seja, quando eu estou ofendendo algum atributo da pessoa, ou eu estou ofendendo a pessoa por conta de algum atributo dela. Por exemplo, se eu estou ofendendo a pessoa em razão da cor da pele, ou da etnia, ou da religião, tá? Se eu estou ofendendo a pessoa porque ela é idosa, eu estou usando daquilo para ofender especificamente aquela pessoa. Se eu faço isso, isso é uma injúria, tá? E vocês podem ver aí, isso também é punível. Um comentário aqui, em paralelo, eu falei que quando eu estou usando um atributo da pessoa para ofendê-la, isso é injúria. Eu posso falar de injúria racial, é diferente de racismo. E aqui precisa ficar claro. Racismo é quando eu separo um grupo inteiro e acabo ofendendo aquele grupo inteiro, tá? Aquele grupo inteiro. Injúria racial é quando eu pego aquela pessoa por aquela particularidade. Uma coisa que a gente acaba vendo muito, infelizmente, é a questão de cor de pele e tentar vincular isso a fatores degradantes, tá? Se eu estou falando do grupo inteiro, esse grupo dessa cor de pele, seja qual for, é racismo. Se eu estou falando de uma pessoa e vinculando aquela pessoa com aquela cor de pele, aquela situação, eu estou cometendo injúria racial. Vocês lembram que eu falei que calúnia é quando eu digo que alguém cometeu um crime? Quando eu digo isso, já que eu disse que alguém cometeu um crime, eu posso... o fato de eu ter dito pode levar a uma investigação. E quando isso acontece, se essa investigação chega a abrir, eu falei a calúnia, tá? Eu proferi uma calúnia, e isso iniciou uma investigação, aí vai estar acontecendo um outro crime junto, tá? Então, soma uma coisa com a outra. Eu posso ter caluniado alguém. Ô, professor Gabriel, me ajuda aí. Vou dizer que o professor Gabriel é corrupto. Posso, professor Gabriel? Tá bom? Olha, Então tá bom. o parente já estão tentando tirar meu parente aí. Não vai querer me tirar também, já me tentaram. Não. Eu digo agora, professor Gabriel é corrupto. O que eu estou fazendo? Uma calúnia. Só que, se eu falar isso e houver investigação por conta disso, se forem investigar realmente se ele é corrupto ou não, tá acontecendo um segundo crime aqui, que é o de denunciação caluniosa. Uma coisa é eu dizer que ele é corrupto, já cometi um crime. Se acabar, consequentemente, acontecendo essa tal investigação, eu estou fazendo com que o poder público haja para investigar. Eu coloquei aqui tracejado, vocês podem notar, porque não é propriamente um crime contra a honra, a denunciação caluniosa. É um crime contra a administração da justiça, tecnicamente falando. Ou seja, eu estou usando o poder público para investigar uma bobagem que eu falei. Tá? Uma bobagem que eu falei. Eis a questão. Parem e pensem comigo. Seja calúnia, seja difamação, seja injúria, seja denunciação caluniosa. Esses quatro fatores que acontecem. Isso não está acontecendo todo dia na internet. Isso acontece porque todo mundo fala ao mesmo tempo, né? Se em sala de aula, se em casa, se no trabalho a gente não consegue falar todo mundo ao mesmo tempo, seja porque falta voz, seja porque ninguém ouve, seja pela razão que for, a internet parece ser o local em que todo mundo pode gritar ao mesmo tempo. E dependendo de onde for, por exemplo, no Twitter, é para xingar muito, né? E aí a coisa pesa mesmo. Professor? Oi? Posso, não sei se dá para fazer as perguntas à medida que tu vai ministrando a palestra. Por favor. Pode ser? Tá, desculpa, tá, por ter te interrompido. O professor Federico colocou uma pergunta aqui, ó. Claro. Dúvidas sobre difamação. Alguém que foi condenado por exemplo, furto, não pode, então, ser chamado de ladrão? Não pode. Em tese, não pode.
Aí tem a diferença entre... Ah, tá, mas tá falando a verdade. Peraí, mas tu tá fazendo isso com que intuito? Tu tá fazendo só pra denegrir, cara? Denegrir não é o termo adequado, desculpem. Tá fazendo isso só pra manchar a honra e a imagem dessa pessoa? Uma coisa é dizer assim, ó, aquela pessoa cometeu um crime. Outra coisa é eu me posicionar para justamente diminuir. E existe a gente precisa pensar nessa diferença. Se puder explanar a diferença jurídica entre o furto e o roubo, acho que seria interessante, né? Furto e roubo. Furto é quando não tem violência, tá? Furto basicamente não tem violência. Não tem ameaça. O que acontece? Deixaste a tua mochila na sala dos professores, eu peguei a tua mochila, tu não estava ali, ou enfim, não viu, simplesmente peguei e saí, tá? Ou tu estavas até olhando, eu peguei e saí correndo. Eu não te machuquei, nem te ameacei com nada. Se eu apontei uma arma para ti, se eu te dei um tiro, se eu encostei uma faca no teu pescoço, aí não é furto, aí é roubo. Tá? Essa é pensando em furto e roubo. Tá, mas a pessoa cometeu isso. Isso é público, né? Notório, enfim, de alguma forma. Se eu disser, a questão é, para que eu estou usando esse dado? Eu estou usando esse dado como mera informação ou eu estou dizendo isso para diminuir a condição da pessoa? Suponhamos, eu posso ter cometido um crime antes de ser professor. Antes de entrar para o IFE, eu fui condenado, suponhamos, a, sei lá, fui condenado por tráfico de drogas, tá? Eu entro no IFE e daí eu falo, ó, ou alguém fala, não, professor Samuel foi condenado a 2 anos de prisão por tráfico de droga. Ok, isso pode ser uma informação. Mas para que eu estou dando essa informação? Para não me oferecerem droga? Ou é para dizer assim, não, o professor Samuel não presta, porque ele já foi preso? Eis esse cuidado que a gente tem que ter, sempre, sempre. Qual é? Eu estou dizendo aquilo como informação ou para macular, né? Para manchar a honra dessa pessoa? Por isso que eu tenho que tomar esse cuidado. Ok? Mais algum comentário? Chamar de daí, falando do professor Frederico, professor Gabriel, chamar de ladrão, e daí especificamente usar esse termo ladrão, é para macular a honra, né? Mesmo que ele tenha furtado. Então, uma coisa é cometer um crime, outra coisa é eu querer colocar uma pecha negativa em cima daquela pessoa. Perfeito, perfeito. Eu lembrei de um caso aqui do conceito ali da injúria, né? Aquela vez aconteceu no jogo da Copa do Brasil, né? Entre o Grêmio e o Santos. É que a menina que ela foi condenada à injúria racial porque ofendeu o goleiro Aranha. Ela chamou... Muitos acham que o Grêmio foi condenado, na verdade o Grêmio não foi. Aliás, muitos acham que o Grêmio foi excluído da competição. Não, errado, ele não foi. Ele foi só. O que aconteceu aquela vez é que ele perdeu 3 pontos, justamente por entrar nesse caso aí da injúria, né? Porque daí envolveu o clube, mas quem foi punido juridicamente foi a menina, não o clube. O clube perdeu só por causa no caso do regulamento do campeonato, né? Correto? Correto, porque crime é sempre uma pessoa que pratica. Só tem um tipo de crime que não é necessariamente pessoa natural, tá? Pessoa física como nós, que é crime ambiental. Mas daí é outro debate, tá? É outro debate. Crime vai ser sempre por pessoa física. A menina cometeu um ilícito penal, um crime, um delito, injúria racial. Só lembrando, essa menina, essa moça, né? Essa mulher chamou o goleiro Aranha de macaco, associando isso à cor da pele dele. E isso é uma injúria racial. Se ela tivesse dito que todos os negros são macacos, isso seria racismo. Como foi para uma pessoa, ou pessoa específica, aí não é racismo, aí é injúria racial. Tá? Eu estou minimizando aquela pessoa por conta de um atributo. Nesse caso, a cor da pele. Mas poderiam ser outros atributos, como idade, como raça, como etnia, como religião. Tá?
E o clube não é ilícito penal, como eu disse, porque o clube é uma pessoa jurídica, não é uma pessoa que comete crime, então. Tá? Vamos falar de crimes que chamam mais atenção e que estão, poderíamos dizer assim, que chamam mais no olho da gente, porque, bem ou mal, os crimes contra a honra, todos nós podemos participar, contanto que tenhamos acesso à rede, né? Se eu tô no Facebook, se eu tô no Twitter, se eu tô no Instagram, eu posso caluniar, injuriar ou difamar qualquer um. Vamos falar de uns crimes que são um pouco mais sórdidos e que aqui tem mais, talvez chame mais atenção de quem lida com TI, que daí a gente vai pegar os crimes contra o patrimônio. E eu quero destacar os seguintes. O primeiro deles é o furto qualificado mediante fraude. Desculpa, gente, aqui no meu mapa mental acabei não colocando o número do artigo. Espera só um pouquinho que eu me esqueci de cabeça. O furto qualificado está no artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal. Qual é o problema do furto qualificado? Furto, a pena é de 1 a 4 anos. Quando ele é qualificado, aí a pena aumenta, tá? A qualificação porque teve algum elemento que faz com que ele fique pior, entre aspas. Nesse caso, é a fraude, ou seja, usar de algum artifício para romper as barreiras de proteção e segurança. E aqui eu preciso comentar uma situação bem interessante, que são as fraudes em jogos eletrônicos, tá? Eu não assisti quando estava passando, estou assistindo agora, porque ela é curtinha e dá o tempo da minha refeição. E a gente está em distanciamento, né? Quando eu almoço e quando eu janto, minha esposa e eu assistimos um episódio do The Big Bang Theory. E eu lembro que o Sheldon Cooper, o personagem, né? A personagem do Jim Parsons, Parsons, não lembro o nome. Ele tem a conta hackeada e ele perde tudo que ele tinha lá dentro. Bem ou mal, mas é no mundo virtual, né? Isso é furto, isso é dele. Não interessa se o que estão furtando de mim é esse mouse, se é essa carteira, ou se é o desenho que o meu sobrinho fez para mim. Se é meu e foi tirado de mim, é um crime contra o meu patrimônio. Patrimônio diz respeito a situações que a gente toca, uma moeda, sei lá, uma caneca, uma caneta. E patrimônio também tem coisas que a gente não toca, uma patente, segredos industriais, processos. E nisso, jogos eletrônicos também são protegidos. Se há uma invasão que me tire, que me prive disso, e que por vezes isso pode ser financeiramente mensurado, então é furto sim. Pensem, eu passei horas jogando lá um jogo para chegar numa determinada condição e me tiraram lá os itens do jogo, ou então jogos que a gente precisa ir comprando coisas, né, para agregar poderes, para agregar skills. Se alguém invade e toma tudo o que eu tenho de lá, sim, é furto do mesmo jeito. Furto não é bater a carteira e sair correndo. Furto é te tirar o patrimônio. E vou ler especificamente o que diz o artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Coisa alheia móvel, ou seja, coisa que eu consiga mover de um lado para o outro. Detalhe, coisa alheia móvel inclui luz elétrica, tá? Inclui luz elétrica. Nesse nosso caso, já que a gente está falando de crime cibernético, tirar de alguém esses dados, essas informações que sejam necessárias e convenientes no meio da tecnologia da informação. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Eu sei que agora começa a ficar um pouco mais da área de vocês, né? Uma pergunta, já vi do Vitor Natanael. No caso, quem usa aplicativo de terceiro para ganhar vantagem é crime também?
em tese, eu vou, ou melhor, eu vou segurar um pouquinho, tá, Victor? A gente fala quando terminar ali quando a gente terminar os crimes contra o patrimônio, para entender daí outra situação dentro dos crimes contra o patrimônio, tá? Mas não vou deixar até a pergunta aqui do lado para a gente falar daqui a pouco. Segundo crime, extorsão. Deixa eu pegar o artigo 158 para falar especificamente. Extorsão. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Tá, o termo tem muita coisa aqui, vamos entender melhor para que isso se caracterize na nossa visão específica de crime cibernético. Onde é que a gente tem encontrado isso? Basicamente em duas situações. Deixa eu falar dessa aqui de baixo, que é mais fácil, tá? Ou mais simples, ou enfim. Prof. Gabriel, me ajuda aí. Quando o cara invade teu computador, pega teus dados e daí diz o seguinte, se tu não me der 10 mil reais, eu vou destruir tudo isso aqui, eu vou te prejudicar. Como é que funciona? Como é que o ransomware, né? Inclusive, o ano passado, eu peguei ele chama de malware, né? Um código malicioso, né? E aí o que ele faz? Ele criptografa todos os teus dados e aí te pede um valor, né? Para te passar a senha, né? É como se fosse um sequestro virtual. E muitas vezes as pessoas leigas pagam, só que não recebem essa senha, né? Perdem tudo igual, pagam valores altos, inclusive em dólar, né? Não recebem. E perdem todos os dados, porque a senha ela é criptografada, geralmente 1024, 2048 bits de criptografia, que é impossível de quebrar. Assim, só muitos anos e com um processador, digamos, com um cluster assim, extremamente grande para conseguir quebrar a senha, né? Porque uma senha é extremamente grande, pesada. Olha o enquadramento disso, ó. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou seja, se tu não constranger, eu quero, e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, tá? Se tu não me pagar, eu vou destruir teus dados. Ou se tu não me pagar, eu vou colocar isso aqui na rede, e o pessoal vai ver. Isso é extorsão. Pode ter outros crimes juntos, somados? Pode. Por exemplo, invasão de dispositivo informático, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Até um detalhe aqui, né, interessante, que eles, no meio dos teus arquivos criptografados, né, música, documentos, figuras, enfim, sempre tem ali um documento em TXT falando, né, o quanto que eles querem de resgate, quantos dias eles te dão, até te dão de desconto. O meu, ele dizia, se pagar em até 3 dias, é metade do preço, era $480. E aí tem um endereço ali, e-mail, né, que provavelmente é falso, né, obviamente é falso, dá para ver que era totalmente falso, né. Sim. Mas quem fica desesperado, né, no meu caso eu não perdi nada, porque tinha tudo em backup, né, coisa simples, mas inclusive no Rolante teve um mercado que aconteceu isso e perdeu, pediram um valor extremamente alto, acho que era 20, 30 mil reais, né? Obviamente o mercado não pagou e não tinha salvo em backup, né, os seus dados e perdeu a metade do que tinha. Não, imagina, é uma coisa bem séria. Isso, né? Quem depende dessas informações e não tem esses dados, dessas informações, e não tem como buscar, ou enfim, tá ali vendo aquilo e desesperadamente, não, eu quero isso de volta, eu preciso agir agora. Sei lá, um designer gráfico hoje, basicamente não trabalha mais à mão, é só no computador, daqui a pouco ele vai, não, deixa eu continuar aqui meu trabalho. Pá, tá tudo travado, e se não pagar, o cara pode entrar em parafuso? Exatamente. No meu caso, tinha tudo em backup até no OneDrive, não era nada demais, não tinha nada de segredo. O máximo eram as aulas ali que estavam tudo salvas, então
Não fiquei desesperado, né? Mas se é uma pessoa justamente leiga nesse exemplo, né, que tu citaste, fica desesperada, acha que é o fim do mundo mesmo, né? E vai lá e paga, com certeza. Uhum. Por conta desses dados, e por isso que eu deixei para falar depois, existem alguns dados, informações um pouco mais sensíveis, que são aqueles de cunho sexual. E aí vem a sextorção, tá? Um exemplo, vi um colega meu de outra instituição cair nisso e o cara veio me procurar muito constrangidamente. Tentaram tocar para cima de mim, não deu. Procuraram um colega, ele caiu. Não sei como é que isso acontece. Ou melhor, eu entendo que há pessoas que, enfim, não vem direito à lógica da coisa, mas acabam se permitindo a isso. Uma conversa com uma moça muito bonita na foto do Facebook e o papo começa a ficar caliente, enfim, e começam a falar de conteúdos mais eróticos e daí daqui a pouco já estão que ela se propõe a algo a um sexo virtual, enfim, alguma coisa mais, enfim, direta. Daí liga a câmera. E daí os dois, enfim, supostamente interagiriam. Particularmente não sei. Fechou. Daí daqui a pouco fecha. Mais um tempo vem uma mensagem. Aqui é o delegado fulano, aqui é o policial fulano, essa menina é menor de idade, se tu não pagares tanto, a gente vai te denunciar para a polícia. Se a menina é menor ou não é, não interessa. A questão é, ele tá tentando te extorquir e tu tens medo disso, as pessoas têm medo disso porque houve exposição sexual, né? Vejam, todos nós temos direito à intimidade, mas ao mesmo tempo também todos nós temos direito à extimidade. Esse conceito é interessante. Eu tenho direito a ser reservado no meu cantinho, mas também tenho direito de me expor. Me expor. E eu vou falar sobre isso mais detalhadamente depois. A questão é, a minha exposição não deve ser usada contra mim, tá? Não deve ser usada contra mim. O fato de usar a minha exposição contra mim é extorsão. E nesse caso, no cunho sexual, sextorção. Se criou esse cunho, né? Mas é uma extorsão de cunho sexual. Acontece, gente, tá acontecendo. E eu lembro de uma notícia na Zero Hora, eu acho que do ano passado ainda, e já ouvi também o delegado Emerson Vendet, ex-chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul, falar sobre esse dilema, sobre essa situação que acontece, e que por vezes, inclusive, citaram o nome dele, como se fosse ele dizendo, ó, aqui é o delegado Emerson Vendet, e se não pagar, a gente vai abrir inquérito contra ti. Pois é, né? Vou avançar, tá, gente? Terceiro crime contra o patrimônio, especificamente, é a invasão de dispositivo informático. Aqui, Frederico, sextorção é tipificado, não, ele é enquadrado como extorsão tradicional. Deixa eu, antes de avançar, eu vou pegar a pergunta do professor Frederico, depois deixa eu falar também do Victor. O que acontece? Eu não preciso dizer que é exatamente por computador. O simples fato de ser daquele jeito que acontece é extorsão. Eu não preciso dizer, por exemplo, que um homicídio é com uma faca, ou com um revólver, ou com uma pistola, ou com um rifle, ou com uma caneta enfiada no pescoço. Eu matei, então é crime. Extorsão, eu estou extorquindo de que jeito? Não interessa se eu vou vazar os nudes, se eu vou tirar as tuas o teu acesso, se eu vou destruir teus dados, eu estou extorquindo. Então, é uma extorsão tradicional. A gente fica com receio, e eu vou falar depois também sobre isso, porque parece, mas não está prevendo isso. Está prevendo, só não está dizendo qual é a arma
Imaginem o seguinte, se a gente tivesse que dizer todos os tipos de homicídio que podem acontecer. Eu posso matar uma pessoa, eu posso usar um carro para atacar uma pessoa. Ninguém quer, em condições normais, ninguém quer matar alguém dirigindo. A gente quer dirigir. Mas eu posso intencionalmente virar o carro para matar alguém. Ah, não gosto daquela pessoa. Viro o carro e vou de frente para ela. O carro só é uma arma. Não deixa de ser homicídio. E nesse caso é doloso. Eu queria fazer aquilo. Ou então, aquelas engenhocas do Papaléguas e do Coiote, né? Eu coloco em cima da porta um vaso. Porque a pessoa, quando for entrar, ela vai abrir a porta e aquele vaso vai cair na cabeça e vai matá-la. Qual foi a arma aí? O vaso. Eu fiz aquilo querendo fazer? Fiz, querendo. Um homicídio doloso. É diferente de... caiu o vaso da soleira da minha janela. Eu botei ali, mas foi o vento que levou, enfim. Nesse caso de botar o vaso em cima da porta, eu queria aquele resultado. Aqui, da extorsão, tanto faz com o que ou para quê, tá? Mas se eu consigo enquadrar, já é o crime tipificado. Deixa eu falar de invasão de dispositivo informático. Artigo 154-A. Esse A aqui é porque esse crime entrou depois, tá? Ele foi colocado no Código Penal em 2012. O Código Penal é de 1940, gente. Então não tinha como prever esse tipo de crime. Mas, para dar alguma garantia a mais, ou aumentar penas, enfim, criam-se artigos novos que às vezes vão entrando no meio da lei. Para não ter que renumerar tudo, abre-se daí de tem um 154 para o 155, no meio vai o 154A, 154B e por aí vai. Invasão de dispositivo informático. Vamos ver se vocês me ajudam, se todo mundo entende essa situação. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Na mesma pena, incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. O que vocês entendem de tudo isso, gente? Agora eu quero ouvir vocês dar info. Isso me lembra, até coloquei aqui no chat, né? Aquele episódio famoso da Carolina Dickmann, que depois, inclusive, virou até lei, né? 2012. Sim. Correto? Correto. Basicamente, essa é a Lei Carolina Dickmann, tá? A Lei Carolina Dickmann foi para colocar esse 154A. Perfeito. Foi que ela levou o notebook dela, né? Um Apple, e aí ele pegou da nuvem, se não me engano, pegou da nuvem as fotos, e aí queria realizar uma extorsão para não divulgar as fotos dela. Se não me engano, na época até pediu 10 mil reais. Ela não aceitou, e aí virou depois, né, a questão da lei Carolina Dickmann. Aí ele divulgou, como ela não aceitou, ele divulgou, e aí deu toda essa repercussão, e então colocaram na lei, então, esse artigo aí, então, o adendo, né, o 154A. E daí, aqui tem... Eu até vou esclarecer aqui se conseguir acessar o conteúdo. Diz o seguinte, parágrafo 3º desse trecho aí do Código Penal. Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, a pena aumenta daí para reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Se for crime mais grave, pode ser mais. Enfim, mas a ideia é a seguinte: invadir o computador. Se eu li certo e se entendo certo, lembrando, essa lei isso foi incluído em 2012.
e pensando na evolução da TI e como tudo isso funciona e como a gente trabalha, né? Invadir o computador, 3 meses a 1 ano. Mas se dessa invasão eu entro na conversa aí fechada, essa coisa da privacidade, tá? Se eu estou invadir o WhatsApp da pessoa, eu consigo entrar nas conversas de WhatsApp da pessoa, usar os dados do WhatsApp da pessoa que estava ali salvo no computador. Ou eu estou controlando de longe a máquina dela, aí não é mais de 3 meses a 1 ano, já é de 6 meses a 2. Dobrou tudo, né? Dobrou tudo. Com detalhe, pode ainda ser mais pesado ali, daí vocês estão vendo ali que tem mais de 1/3 a 2/3, se for contra o presidente da República e outras autoridades que são previstas na lei. Que parece que aconteceu isso com, se não me engano, foi com o celular da mulher do ex-presidente Temer. Então, invadiram o celular dela, né? Mas só que daí ela não entrava nessa proteção. Mas enfim, pode falar, professor. Me lembrei, isso também se enquadra ali no caso da invasão do Moro, junto com o Dallagnol. Sim. Não, e com detalhe, no caso do Moro com o procurador Dallagnol, não foi só invadir o celular. Eles invadiram o celular e entraram nas conversas. Então, não é só mais isso, já é esse aqui da esquerda. Já é da esquerda. Eu invadir e pegar o que tá lá. Se eu invadir o teu celular e tirar aí as tuas fotos, eu tô cometendo o crime de invasão de dispositivo informática. Se eu consigo invadir e leio e faço print das tuas conversas, aí eu tenho esse agravante, tá? Aumenta a pena, tá? 6 meses a 2 anos. Se eu só pegar o que tá lá, é o caso aí que tá à direita na projeção. Se eu entro na conversa, pego a conversa, essa comunicação, aí piora, tá? E se eu só, por exemplo, só olhar as fotos, olhar a conversa, mas não fazer nada, não divulgar na internet para ninguém, igual é um crime? Sim, é crime sim. Porque daí, veja o seguinte, se der invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, eu não estou necessariamente divulgando, o simples fato de entrar é crime. E usando aquela classificação que a gente falou lá adiante, crime é a conduta humana típica, antijurídica e culpável. Quando eu invado querendo ou sem querer? Tem como assim, ops, escorreguei, errei a porta do banheiro, invadi o celular de alguém. Essa invasão é sempre dolosa. Não é sem querer, eu apertei um clique, aqui eu tô lendo os meus e-mails e daí surge aquela propaganda, como é que é? A planta medicinal reduz seu colesterol. Cliquei e de repente estou olhando as fotos das tuas férias no teu computador. Isso não acontece. Se acontecesse, seria culposo, né? Não tinha intenção de invadir, mas invadi. Quem invade vai ali, coloca código, até dar um jeito de entrar. Aí é o crime de invasão de dispositivo informático com esse agravante e é doloso. Tá? Ficou claro? Tem outras perguntas aqui no chat. Bacana. Deixa eu já que a gente está falando de patrimônio, e daí tem a pergunta deixa eu achar aqui, do Victor. Quem usa aplicativo de terceiro para ganhar vantagem, se é crime também. Aqui fica um pouco mais delicado, mas se for o caso, eu não coloquei aqui, tá? Mas poderia, dependendo da situação. Agora a pergunta que eu te faço é: quem está usando o aplicativo está prejudicando a empresa? Aqui tu disseste, deixa eu ver, Victor. Quem usa aplicativo de terceiros para ganhar vantagem. Tá? Ou dar um outro exemplo. Eu jogo em algum jogo online e faço uma segunda conta
para ficar dando vantagens para a primeira, né? Se isso é crime também. Talvez, e aqui a gente precisaria pensar, isso poderia ser visto como estelionato. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Vejam, vantagem ilícita, o que está acontecendo aqui? Eu estou induzindo a empresa a erro no momento em que, em vez de comprar, ou enfim, a empresa vive disso, vendendo de alguma forma o produto. E eu, em vez de comprar, fazer o processo necessário, eu estou dando aquela ajeitada, né? Tô fazendo ali algo para não precisar fazer. Eu não estou tentando burlar, eu ficar em vantagem burlando o outro lado? Sim, então isso se enquadra. E estou fazendo isso de algum mecanismo para que ela não note que sou eu. Se estou fazendo tudo isso, isso é tecnicamente estelionato. Artigo 171 do Código Penal. O famoso 171 vem desse número, tá? Vem desse número. 171 é o artigo do Código Penal para estelionato. Próximas perguntas? Posso passar? Vamos ver. Samuel, interceptar uma comunicação entre dispositivos, mas sem o acesso lógico, se enquadra como invasão de dispositivo? Marco, me ajuda aí. Professor Marco, me ajuda. O que tu chamas de acesso lógico? Desculpa, desconheço esse termo. Qualquer coisa, professor Gabriel, me ajuda aí nessa informação. Desculpa que eu não sei precisar isso, tá? Acho que ele abriu o microfone agora. Ótimo. Samuel, sem acesso lógico é sem invadir o dispositivo, capturar ela no momento que está transmitido, que a mensagem está sendo transmitida. Como se duas pessoas estivessem conversando e tem uma terceira escutando. Entendi. Continua caracterizado o crime. A questão é, eu estou acessando os dados de outrem, né? Não é invasão de dispositivo. Continua sendo, porque daí eu estou pegando... Desculpa, deixa eu ser um pouco mais claro. Não é invasão de dispositivo porque eu não invadi, né? É como se eu tivesse... vou dar um exemplo. Se não me engano, esse é o caso do chupa-cabra, não é? É aquele que é o caso que coloca no caixa eletrônico, tu bota o cartão e daí, por passar ali, ele pegou teus dados. Pensando indiretamente, né? Ou então, porque tá pegando o mesmo Wi-Fi, tá pegando ali os sinais. Não tá entrando, tá pegando no meio do caminho, né? Aí não é invasão de dispositivo informático. Aí é furto qualificado mediante fraude. Deixa eu voltar aqui. Eu tô tirando de alguém, tô entrando no caminho e colocando nesse sentido. A obtenção desses dados nunca é livre. Tá? A questão é a seguinte, e aqui pode parecer que eu tô... De certa forma, eu vou antecipar um pouquinho as minhas conclusões. Suponhamos que tu estás num café, professor Marco, conversando com a tua esposa, conversando algum detalhe, enfim, alguma situação conjugal, alguma situação privada de vocês. Se alguém está ali ouvindo para se meter, ele já está entrando na conversa. É a mesma coisa. Ele está pegando teus dados e, de algum jeito, ele está se valendo. O que ele vai fazer com isso não interessa mais. Ele já entrou na conversa. Então, ainda que ele não invada o dispositivo, ele invade a comunicação. E por conta disso, ou eu enquadro como furto qualificado mediante fraude, ou tem um crime específico que é da invasão da comunicação, tá? Tem um crime específico que eu acabei não colocando aqui, e eu confesso que foi porque eu não lembrei, tá? Invasão da comunicação também é crime. Assim como, por exemplo, abrir a carta de outra pessoa, em tese, é crime, tá? Deixa eu passar aqui para... Se invadir um sistema com o objetivo de encontrar falhas de segurança e comunicar ao administrador, isso caracteriza como crime?
Seria num primeiro instante, mas eu sei que na área da TI isso é bastante elogiado, porque é uma forma de depurar, né? Depurar tudo isso, depurar todas as falhas de sistema. Seria crime se tu te valesse dessas falhas. Se tu só viste, encontraste, pega tudo e entrega, tá? É um dedo duro, entre aspas, tá fazendo isso, então crime não é. Encontrou a falha, entregou. Ok. Eu já falei bastante e ainda tem um tópico inteiro que eu gostaria de comentar, mas agora suponho que seja rápido. Deixa eu passar aqui uma seguinte situação. Que crimes que envolvem a dignidade sexual, e existe, tá? Existe muito. E aqui eu vou colocar rapidamente o que diz respeito ao Código Penal e ao Estatuto da Criança e do Adolescente. No Código Penal, eu nesse momento enxergo como crimes passíveis de acontecer, e isso vai estar nesses artigos aí previstos, 213 a 226, os crimes de importunação sexual, que esse aqui é curioso, é incomodar alguma pessoa de modo sexual, tá? De algum modo libidinoso. Esse crime entrou depois de um caso de um cidadão que estava se masturbando atrás de uma moça num ônibus. Assédio sexual, registro não autorizado da intimidade sexual, corrupção de menores, satisfação de lascívia, ou seja, da sensualidade, mediante presença de criança ou adolescente, e favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Eu quero passar rápido isso aqui, junto com o ECA, porque aqui, no fim das contas, a grande questão aqui entre o Código Penal e o ECA e toda a discussão de crime envolve duas questões: a vontade e a idade. A primeira pergunta que eu preciso fazer é aqui, e quando eu digo, professor, a primeira pessoa que eu falei essa expressão foi o professor Gabriel, que o direito é basicamente um algoritmo social. Uhum. Aqui a gente pode enquadrar certinho. Primeiro, a pessoa tem mais ou menos de 18 anos. Se ela tem mais de 18 anos, eu preciso saber se ela concorda ou discorda da situação. Se ela concorda com a situação, não dá nada. Se ela discorda da situação, aí vai ter alguma situação, aí vai ter algo que enquadre como crime. Menor de 14 anos. Aqui, não, eu tô colocando maior de 18. De 18. Sim, mas quando pela lei, mesmo que tenha o consenso, quando é menor de 14 anos, ele é considerado... Isso é no Código Penal. É que daí que também tem diferença do seguinte, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente acaba prevendo criança e adolescente. Criança é até 12, adolescente é de 12 a 18. Há alguns crimes sexuais que eles acabam acontecendo por conta do Código Penal e de como isso é previsto, só abaixo de 14. Por exemplo, abaixo de 14, sexo é sempre crime. Isso gerou uma baita de uma confusão na época, né? Sim. Então, olha só. Eu tenho 16 anos e a minha namorada tem 13. 16 não é bem o parâmetro, porque daí menos de 18 não é outro enquadramento, enfim, mas sexo com uma pessoa com menos de 14 anos é sempre crime, porque com menos de 14 anos eu não falo na vontade, tá? Não tem vontade. Ou seja, tudo que fizer contra ela, com ela, querendo ela ou não, é crime. Dos 14 aos 18, a gente já pode falar de vontade. Mas existem alguns casos, e daí tem muito a ver com a sexualidade, a forma como isso acontece, que o Estatuto da Criança e do Adolescente vai relativizar, e daí nem criança nem adolescente pode. É só basicamente pensar o seguinte, tá? A partir dos 14 anos, já dá para manter relação sexual, legalmente falando. Legalmente falando, a lei permite que de 14 para cima mantenha relação sexual. Por sinal, a partir dos 16 já dá para casar, né? É ruim, é inadequado, e isso tem muita discussão pelo mundo afora e condenam muito o Brasil por isso. Mas,
Com menos de 18, não pode participar de filme pornô, ainda que queira. Não pode ser registrado sexualmente, não pode. Isso vai estar aí no 241, até o artigo 241E do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que envolve imagem e sexualidade de criança, exposição de criança ou adolescente, né, a sexualidade, não pode. E por isso que eu coloquei bem entre aspas pedofilia, porque eu preciso ter muito cuidado com isso. Pedofilia não é um ato jurídico. Pedofilia é uma questão psicológica ou psiquiátrica. Isso é previsto lá no DSM, tá, que é um documento do pessoal da psicologia. E pedofilia é um problema psicológico, ou psiquiátrico, enfim. Quando isso, o que o direito condena são os atos que envolvem criança e adolescente. Vou dar um exemplo. Eu recebi um vídeo num grupo de homens, enfim, dizendo assim, ó, esse garoto está bem encaminhado, esse aí vai ser o cara. Era um garotinho, sei lá, de 5, 6 anos, e que daqui a pouco vem uma menina, sei lá, mas bem mais velha, tá? Rebolando, dançando e se esfregando no garoto. Daqui a pouco a menina sai e eles notam volume na calça do garoto. Eles baixam a bermuda do garoto e o garoto está com uma ereção. Para poder ser enquadrado como pedofilia, se for pelo lado da psicologia, eu teria que ter prazer sexual nesse tipo de situação. Aqui não é questão de prazer sexual ou não. É simplesmente, eu estou expondo a nudez da criança. Então, isso é crime. Independente de gostar ou não gostar, não pode, tá? A imagem, não, nunca. De criança ou adolescente, não, nunca. E é por isso que vem a questão dos nudes. Eu estava falando antes, né, da intimidade, da extimidade. Quando é maior de 18, e eu concordo, eu posso mandar nudes e posso receber nudes. Se eu sou maior de 18 não concordo com os meus nudes circulando, então é crime. E posso ser nudes de alguém que tenha mais de 18? Posso, isso é problema meu. Eu não posso divulgar. Senão eu vou estar cometendo crime. Com menos de 18, não posso ter isso nem salvo e nem passar para frente. É o que diz a legislação. Acaba gerando uma situação bem curiosa, tá? Bem curiosa. Que é o seguinte: suponhamos que eu tenho 19 anos e a minha namorada tem 17. Eu posso manter atos sexuais com ela. Mas, se ela me mandar nudes, eu tenho que apagar. Não pode ter nudes de pessoa com menos de 18 anos, salvo em dispositivo algum. Tem que apagar. Tem que apagar. É obrigatório apagar. Por quê? Porque sim. Porque há a relativização da vontade nesse caso, nessa situação, nesse enquadramento. Eu sei que gera uma situação um pouco distinta, né? Mas, enfim. Quer falar, professor Gabriel? Eu vi que abriu o microfone. Exato, teve um caso até que teve há pouco tempo na internet que aconteceu isso, né? O namorado apagou, mesmo assim, mesmo ele apagando, não deletou, ficou igual na memória, né? Porque tem partes que a gente consegue recuperar dos arquivos, né? Sim. E alguém ele perdeu o celular, enfim, né? Alguém pegou e divulgou essas fotos. E mesmo assim, mesmo ele se explicando, enfim, dizendo que tinha apagado, que depois foi recuperado, ele teve uma punição. Como é que fica nesse caso? Como é que fica para comprovar ou não comprovar? Enfim, né? Tem um mecanismo, porque só a palavra não vai servir, né? A gente sabe que isso não serve para nada. Tem algum mecanismo para provar isso? Tem isso como falar um pouquinho sobre isso? Posso falar sim. E aí, com isso já se encaminha para as conclusões. Aí tem uma parte muito forte do envolvimento humano para combater isso. Isso precisa ser visto por nós. Como é que a gente combate crimes cibernéticos? Como a gente combate qualquer outro crime? Não querendo praticá-los. Tá? Não querendo praticá-los. Não...
Quanto tempo ele ficou com isso? E isso faz diferença. Quanto tempo ele ficou com essa imagem? Ele realmente apagou? Ele falou sobre ela? Ele arquivou essa imagem? Ele apagou direto? Recebeu, viu? Apaga direto. Não fica pensando. É aquele tipo de coisa. Isso aqui não deveria ter passado na minha mão. Tá? Daí tem que imaginar que tá pegando um pedaço de... Pegou... constatou algum crime cibernético, tem que ser a mesma coisa que pegar um cocô de cachorro. Pega e se desfaz logo. Se desfaz logo. Recebeu fake news? Apaga logo, não passa adiante. Daí agora, nesse caso em específico, tá? Recebeu pornografia infantil? Apaga logo. Apaga logo. Ou do contrário, pode estar se valendo disso. Mas agora vamos colocar uma coisa doentia, só para fins de pensamento. Eu recebo uma imagem de uma criança em posições sexuais ou praticando um ato sexual, enfim, e passo um dia com ela. Um dia com ela. Um dia com essa imagem pode servir para vários fins. Vários fins. Se eu digo, não, eu recebi, vi do que se tratava e apaguei imediatamente, e isso o pessoal da Info tem como verificar, eu consigo demonstrar a minha posição perante isso. E daí vem aquilo da culpabilidade. Não, realmente acessei, mas eu não tinha dolo. Tanto é que eu não tinha dolo, porque eu não sabia o que era. Então eu não tenho nem culpa. Eu peguei e me livrei daquilo. A gente combate isso querendo combater, tá? Querendo encontrar soluções para isso e solucionar. Como prevenir crimes cibernéticos? Como prevenir? E aqui eu entro no lado da filosofia da coisa. Não sei se vocês conhecem a história do anel de Giges, que eu vou resumir. O cara acha um anel mágico e ele descobre que quando a pedrinha do anel, né, o engaste do anel tá para cima, ele tá normal, e quando ele vira a pedra para baixo, ele fica invisível. Invisível. Então ele pode fazer tudo que ele quer porque ele tá invisível. A pedra para cima, ele aparece, a pedra para baixo, ele desaparece. A justiça e a ideia de ética estão no seguinte: quando eu faço as mesmas ações com a pedra para cima ou a pedra para baixo. A internet dá a sensação para muita gente de ser um mundo em que as pessoas ficam invisíveis. Parece que a gente virou a pedra para baixo. A questão é que a internet não deixa de ser a nossa sociedade. É uma sociedade em outro caminho. É como se eu escolhesse uma outra rodovia para andar. Eu moro em Porto Alegre, é como se eu poderia escolher para ir a São Leopoldo pela BR-116, ou eu poderia, daí, num pedaço da BR-116, entrar na BR-448, a rodovia do Parque. Tem duas rodovias que podem me direcionar para o mesmo lado. São duas vias, mas que se dirigem ao mesmo ponto. Mas quem continua dirigindo, quem continua indo, sou eu. É o carro que anda, é tudo igual. Não interessa se eu estou no mundo offline, né, no mundo de carne e osso, ou se eu estou no mundo online. Os padrões são os mesmos. E aqui, o professor Frederico falou uma coisa que daí chama atenção. Os crimes tradicionais também se aplicam aos crimes cibernéticos. A grande diferença é que uns a gente pega, a gente toca, a gente sente no osso, na pele, enfim. Outros a gente vê sair da carteira diretamente. Outros é só uns numerozinhos que correm na tela. Mas o mundo é o mesmo. A gente previne crime cibernético tomando... E daí, não estou dizendo dos outros, mas estou dizendo de nós, tá? A gente previne tendo consciência de que não existe um mundo online e um mundo offline. É tudo a mesma coisa. A diferença é a esfera de onde eu atuo. Assim como eu me comporto, por vezes, de um jeito em casa, de outro no trabalho, de outro na faculdade, de outro no trabalho, enfim, na igreja, e assim. Essa é a forma de enxergar. Se a gente enxergar o mesmo mundo online e offline, a gente foge de boas tretas.
Era o que eu tinha para hoje, professor Gabriel. Falei bastante, desculpe se me passei no horário. Agradeço a atenção. Estão aí meus dados. Para quem estiver acessando no computador, conseguir aí pegar, tá aí o meu card. Pode me chamar no WhatsApp, eu mando inclusive essa apresentação, se quiser, em PDF. Era o que constava no momento, professor Gabriel. Se alguém mais quiser falar, o professor Frederico Chardon mandou. O Anel Dias me lembrou do belíssimo inciso 9 do artigo 5º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Exatamente. Tu podes falar o que tu quiser, mas mostre a cara. Porque se tu falares algo que é inadequado, tu vais pagar o preço de falar. Natural. O preço de falar. O que é o pagar o preço de falar? Talvez não concordem contigo, tome uma vaia, entenda que cometeu que causou um dano moral, mas é o preço da liberdade, O mundo tem que ser livre, e isso é bacana da TI, né? Das TICs, das tecnologias de informação e comunicação, essa liberdade que ela se pretende. Isso tem que ser a nossa regra. Então, o problema não é criar mais leis ou leis novas. É a gente criar padrões para respeitar o que tem. Isso é muito mais um movimento ético do que um movimento legislativo. Porque não importa se tem ou se não tem lei. A questão é, a gente se preocupa com o melhor da sociedade? Sim ou não? Professor Gabriel, estou interrompendo o compartilhamento e devolvendo a palavra. Brigadão, gente! Certo, muito obrigado mais uma vez, professor Samuel, a palestra muito interessante. Gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta ao professor Samuel. Só para lembrar de novo, pessoal, eu coloquei aqui no chat o formulário para vocês preencher para a geração dos certificados. Tá? Então, alguns ainda não preencheram, peço por gentileza que preencham, tá? Que ao final do nosso ciclo de palestras, vamos enviar um certificado com a carga horária total, né, das palestras que vocês participaram. Tá? Então, peço mais uma vez que preencham para não esquecer. Não sei se mais alguém quer comentar, deixa eu ver aqui. Eu não sei se gostaram tanto ou só abriram aqui o computador e fugiram de mim. Pode ter acontecido também, né? Professor Frederico, grande palestra. Professor Samuel, sem perguntas da minha parte, obrigado, parabéns. Professora Ana, da minha parte também sem perguntas, obrigado pela fala. A Sindel, um aluno nosso, um aluno do segundo ano da informática, muito obrigado, parabéns, e parabéns pela palestra. Eu vou comentar, então, posso fazer uma pergunta aqui entrelaçada, embora não seja o assunto de hoje, mas era um dos assuntos que nós tínhamos comentado, né, que poderia ser da palestra. O que tu achas da Lei Geral de Proteção de Dados? O quanto ela vai afetar nas leis e nos crimes, né, cibernéticos, né? Deixa eu aproveitar aqui, antes de falar disso, o professor Marco mandou uma pergunta aqui. Digamos que alguém esqueça seu Facebook aberto em um laboratório de informática e alguém faça alguma postagem ofensiva. O dono da conta pode ser responsabilizado? Aqui não preciso nem de direito cibernético. Aqui daí eu vou para o direito civil. Isso era comum. Pode ser uma brincadeira de colegas, mas aparentemente inofensivo, mas pode tomar, às vezes, proporções desagradáveis. Minha esposa conta que que um colega dela, costumeiramente, colocava mensagens... ele deixava o Facebook aberto e ia alguém lá e colocava assim, vou ser pai, convido todo mundo para o chá de fraldas, ou depois, estou convidando para tal coisa, estou convidando para tal festa que eu vou dar na minha casa, ou então, faziam piadas desse tipo, né, e ele, enfim, a questão aí é a responsabilidade civil, tá, responsabilidade civil é diferente.
o ilícito penal é conduta humana, típica, ilícita e culpável. O ilícito civil é alguém por ação ou omissão, daí também conduta humana, ação ou omissão, violar direito, essa coisa ampla, e causar dano a outrem. Se a postagem é ofensiva, causou dano a alguém, ainda que o dono da conta seja responsabilizado, ele tem direito a ser ressarcido por esse alguém que fez, tá? Então o dono da conta pode ser responsabilizado? Sim, mas ele vai poder jogar a responsabilidade sobre quem realmente fez. Então, acontece. Essa pergunta é interessante. Até me lembrei de um caso. Teve uma vez um aluno, quando eu estava fazendo, meu colega, né, a gente estava fazendo a formação pedagógica na Santa Maria, e um outro colega brincou com ele. Ele fez isso aí, falou que durante o período da aula, né, que ele fazia, na época estava fazendo mestrado, ganhava até bolsa, né, e aí durante o período da aula, ele colocou lá que ele estava no motel de Santa Maria, né, para fazer uma sacanagem com ele, uma brincadeira ali, enfim. E eu me lembro que ele ficou, olha, ele chegou na época quase a chorar na hora, porque o professor orientador dele viu a postagem, né, do mestrado, e me lembro que quase ele perdeu a bolsa. E aí praticamente terminou a amizade ali. Claro, não foi acionado nada em termos jurídicos, mas até depois de explicar que tinha sido uma brincadeira, tem um colega, né, no período da aula, da formação pedagógica dele, né, a pessoa demora às vezes para aceitar. Sim. E aí gerou todo esse constrangimento, né, e quase que ele perde a bolsa por causa disso. Né? Imagina se isso faz perder bolsa, faz perder emprego. Pode acontecer. Né? Exatamente. O professor Mário também colocou mais um adendo na pergunta. E caso não consiga provar que foi feito por terceiros? Aí se lascou, Marco. Se não consegue provar, aí ele é responsável. Até porque login e senha são, em tese, a tua assinatura para entrar naquele momento, tá? Alcione, a responsabilização onde essa postagem aconteceu. Aí vai dos termos de uso da instituição e se isso diz respeito à instituição. Por exemplo, eu sou professor do IFRS, todos sabem, então os meus conteúdos que digam respeito ao IFRS e situações envolvendo ao meu trabalho, o IFRS responde. Se esses conteúdos são de fora, por exemplo, eu mando fotos eróticas de crianças para fora, a instituição não é, em tese, responsável. Tem aí toda uma problemática que a Lei Geral de Proteção de Dados pode trazer, mas, em tese, num primeiro momento, a instituição não se responsabiliza, porque ela responsabiliza ao empregado na condução desse tipo de atividade. Mas mandou de dentro do laboratório, a instituição não tem como, num primeiro instante, travar. A Lei de Proteção de Dados poderia impor travas nos sistemas locais, né? Eu lembro, eu trabalhei, não é segredo para ninguém, quase 10 anos no IFSU, e eu lembro que eu tinha um colega chamado Alexandre, e a TI lá do campus travou as pesquisas com a palavra Alexandre porque associavam com uma atriz pornô. Se não me engano, ela se chamava Mari Alexandre. E daí, por conta do Alexandre, acabou travando e impossibilitava. Às vezes acontece esse tipo de dissabor, né? Mas, num primeiro instante, a ideia é que cada usuário seja responsável. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda é ponta frágil, tá? Espero ter ajudado, Alcione. Mais alguma coisa? O Gonzalez disse que mandou mensagem online sobre crimes cibernéticos. Caso de Marau. Aqui, recebi mensagem daí no meu WhatsApp do Gonzalez. Obrigado, Gonzalez,
pela mensagem, um tríplice fraterno abraço a ti. Caso de Marau. Mas foi na rua, né? Foi na rua. Tá? Foi na rua, alguém pode ter filmado. Ali a questão me parece que as fotos, os vídeos vazaram, né? Mas se alguém filmou da rua toda a situação, não era envolvido, de alguma forma tá lidando contra a honra. De alguma forma tá lidando contra a honra. Eu tô gravando a baixaria de outrem e repassando, eu tô agindo contra a honra, né? Eu tô difamando a pessoa. E se eu tô invadindo e envio, tem então o problema da difamação e de todas as questões aí de acesso inadequado ao celular. Que eu coloquei, vocês viram que eu coloquei em alguns momentos ali, entre aspas, celular e tudo mais. Entre aspas, computador, porque eu não posso mais só dizer de computador, né? Hoje é dispositivo como um todo, é celular, é o smartwatch, e daqui a pouco outros dispositivos que a gente nem imagina podem estar sendo invadidos. A Lei Geral de Proteção de Dados ainda permite a aplicação de políticas de segurança TI com aplicação de monitoramento de conteúdo e atividade? Sim, Pablo, permite sim. Pelo seguinte, o usuário tem o direito de ter atendidas as demandas que digam respeito à sua segurança. Então, suponhamos, e isso é bem genérico, eu estava lendo algumas questões bem dramáticas. Se o meu condomínio recebe, e aí mais do que simplesmente computador, né? Se eu boto digital no meu condomínio tem que estar autorizado a recebê-la e mesmo assim vai ter que guardar esse dado caso algum dia eu precise. Se eu disser, eu não quero saber quando é que eu botei minha digital aí na portaria para entrar. É dramático. Então, sim, permite aplicação, sim. Permite aplicação para quê? Para que isso seja dado ao consumidor. Ao consumidor não, ao usuário, né? Ao usuário. Da mesma forma que o consumidor tem direito a saber tudo que tem dentro do produto ou serviço, o usuário vai ter direito a saber tudo sobre os dados e informações aos quais ele esteja submetido. E vai ser uma encrenca, gente, encrenca. A ideia é ótima, mas conseguir adequar tudo isso vai ser pesadíssimo. Ainda aproveitando o gancho, pelo que eu li em alguns artigos de alguns sites da área técnica de informática, agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, só vai ser permitido o armazenamento de dados necessários. Essa palavra estava lá grafada em negrito. Necessários. Se eu preciso do CPF, tudo bem, vai ter que estar lá o CPF. Agora, se não tem necessidade de CPF, pode ser gerado ali um outro ID, né, de forma que substitui o CPF, né, tem que ser implementado dessa forma. Não tem agora mais a necessidade de solicitar vários dados, né, pessoais das pessoas se realmente não for necessário, grafado em negrito. Correto? Correto. E eis um dilema. Daí o Pablo complementa aqui, mas do ponto de vista da empresa ou instituições para controle de utilização de recursos. Aí isso tem que ficar muito explícito, muito explícito. Por exemplo, se eu quero rastrear o que tu está acessando para te mostrar mais produtos daquele tipo. Coisa típica, né? Que a questão dos cookies e outras possibilidades de navegabilidade, né? Que vai rastreando meus interesses. Aí tem o exemplo que eu li, achei bem interessante. É a farmácia que vê o meu histórico de compras para poder me oferecer outros produtos do mesmo tipo. Por exemplo, se eu, no meu CPF, vou e compro absorvente, então é de se supor que eu seja casado, que eu tenha mulheres à minha volta, então, portanto, também eu posso ser um bom cliente para remédio contra cólica menstrual. Se eu compro remédio para dor de cabeça, daqui a pouco vai oferecer junto um relaxante muscular, porque pode ser tensão de pescoço, enfim. O controle e utilização de recursos tem que ser sempre explícita.
sempre explícito. Eu tenho que dizer, ó, eu tô fazendo isso, eu posso fazer isso, tu me deixa fazer isso? Se tiver, aí a coisa anda. Mas do jeito que tá se cobrando e se encaminhando nesse sentido, aí vai ser bastante pesado. A gente tem aí um ano bem pesado de profundas transformações em tecnologia da informação. Até o povo entender, vai levar tempo. Se eu não me engano, até ela foi postergada, né, para ser colocada em vigência nesse mês de agosto, e se não me engano, ficou para janeiro de 2021. Sim, Por causa do coronavírus, né? ela tá para caiu o prazo que eles queriam, ela tá para ser sancionada. Eu confesso que eu não consegui ler o Diário Oficial hoje, mas ela tá para ser sancionada, e uma vez sancionada, ela já ela começa a valer desde então. Mas questão de sanções, né, as multas e tudo mais, isso ainda pode levar até um ano, dependendo ali do ponto. Mas é algo que todo mundo vai ter que abrir os olhos com urgência. O Pablo tinha feito a pergunta, depois o Mário colocou ali no chat que a instituição deve ser capaz de identificar um usuário e não ter que fazer o monitoramento dos conteúdos acessados. Justamente, né, deixar de digamos, se adonar dos dados pessoais que não são mais necessários, né? O que mais tem aqui? Consegui comentar sobre tudo, pessoal, ou quase tudo de interesse. Eu sei que os dilemas, né, de todo esse convívio, vejam, isso não é propriamente criminal, tá? Isso porque não tem pena, tem um outro tipo de punição, é multa, enfim, não é propriamente crime. Mas é um mundo, o mundo jurídico é um mundo muito frágil, né? Uma vez que a gente depende aí de todo um contexto da sociedade para caminhar. E isso que, por vezes, pode incomodar. Afinal de contas, a gente tenta enxergar a informática enquanto dentro de uma ciência, de um campo exato, né? A gente tenta pensar de maneira algorítmica, enquanto que a sociedade, ela se encaminha de maneiras, por vezes, desorganizadas. As coisas só são na vida, né? A vida só é. Talvez, assim como a gente não pode não planejar uma cicatriz ou fazer uma tatuagem, na info, não, né? As coisas são porque alguém disse, ó, é esse o caminho e isso foi traçado. Mas talvez a sociedade não queira mais isso. Eis o dilema. No caso, a Lei Geral de Proteção dos Dados, ela, pelo que eu estava vendo, ela é baseada, a nossa aqui, né, a brasileira, ela é baseada na norte-americana, que já existe um bom tempo, né? Uhum. E aí foi feita uma adaptação, né, para o nosso contexto aqui, né? Sim. Até porque a maioria dos dados armazenados não são armazenados no Brasil, né? Já tem aquela questão lá do Marco Civil Internet, né, que trata sobre isso, porque as multinacionais armazenam em diversas partes do mundo, né? Então, as grandes empresas aqui do Brasil, todas são multinacionais, né? Diferente lá dos Estados Unidos, que as empresas são de lá mesmo, né? Uhum. Mas creio que por hora seja isso, pessoal. Bueno, eu vou ver aqui se tem mais alguma pergunta. Eu acho que é isso. A última foi do Pablo, agradecendo ali, né? Obrigado. Então, mais uma vez, muito obrigado pela palestra, professor Samuel. Eu agradeço aí a presença de todos, colegas docentes, técnicos administrativos, discentes, convidados. O meu mais fraterno abraço a todos. Espero poder ter colaborado nesse debate e ajudado a enxergar um pouco mais desse mundo, porque bem ou mal tá fora da TI, né, a questão de crime, mas pensando, se a gente viver os dois de uma maneira semelhante, a gente não vive mal. Perfeito.
Perfeito. A Alcione colocou por último aqui uma atualização, né, da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá no site do Senado. Dá uma olhada depois para ver o que diz essa nota. A Ana, a professora Ana, agradeceu. Valeu, Samuel. Abraços virtuais. É isso aí, verdade. Abraços virtuais. Gonzalez, obrigado a todos. E acho que por hora é isso aí. Tá? Então, muito obrigado a todos que participaram da nossa terceira palestra, né, do nosso ciclo de palestras. Um bom final de semana a todos. Bom final de semana, Samuel. Né? Obrigado, igualmente, professor. E vou parar a gravação, então, aqui da palestra.